Oi, pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital, em mais uma entrevista da série Transformação Digital, Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com Luiz Sampaio, CEO da startup Signify. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aciona o sininho para ser informado de todas as entrevistas com os líderes da transformação digital no Brasil. A Signify é uma empresa de data science, fundada em Boston em 2013. A sua missão é possibilitar que todas as transações sejam baseadas em confiança. Para isso, eles constroem produtos baseados em dados de telefonia móvel, avaliando o comportamento do consumidor para tornar as análises de fraudes e riscos mais eficientes. Vou falar um pouquinho do Luiz para vocês. Luiz é formado em engenharia civil, tem mais de 20 anos de experiência em gestão multidisciplinar, desenvolvimento de negócios e startups. Antes da Signify, o Luiz cofundou a Norte Marketing Esportivo, a maior empresa de mídia e marketing esportivo da América Latina, onde atuou como diretor executivo e atualmente ele é CEO da Signify, com o desafio de criar e escalar produtos de data science inovadores para atuar nos mercados de fraude e risco de crédito. Bom, eu estou aqui com o Luiz. Luiz, queria te dar as boas-vindas aí, muito obrigado aí por participar na nossa série e queria começar te perguntando o seguinte: qual foi a dor, qual foi a oportunidade que vocês perceberam para criar a Signify? Legal. Bom, primeiro, obrigado aí, Sérgio, pela oportunidade de participar aqui no Cena Digital, esse canal aí com várias informações bem interessantes sobre inovação e transformação digital. Então, a Signify, na verdade, só contextualizando, a gente surgiu de uma maneira consultiva em Boston, que a gente entrava dentro das companhias, fazia toda a estruturação de dados, também de projetos de data analytics, aplicando modelagens estatísticas para melhor entendimento e monetização dos dados das companhias. E aí, ao longo de alguns anos, a gente acabou se especializando muito em trabalhar com dados de telefonia móvel, então fazendo projetos dentro das empresas de companhias telefônicas. E com isso a gente viu que é um dado riquíssimo, e que a gente tem aí uma possibilidade de trazer informação de comportamento para o mercado. E aí, o Brasil, a gente sabe que tem aí ele é um mercado enorme potencial nessa história de prevenção à fraude, porque infelizmente a gente é campeão mundial em processos fraudulentos, gasta-se dinheiros enormes em contenção de fraude. Então, viu-se, essa foi a oportunidade. Então, assim, precisa de mais informação para ajudar na contenção de fraude e melhor avaliação de risco. E aí, os canais tradicionais, que são os birôs e tudo mais, têm as informações bancárias, as informações aí tradicionais de mercado. Então, o que a gente viu é que, trazendo informações alternativas a esses canais, a gente tem a oportunidade de criar produtos que ajudem a melhorar e dar informações adicionais de comportamento para as companhias, para melhorar esses processos aí já existentes de análise de fraude e risco. Então, esse foi a grande oportunidade que a gente enxergou para desenvolver essa mudança de negócio consultivo para um negócio de produto orientado a scores baseados em dados de comportamento. Tem duas coisas interessantes que você está falando. A primeira é a seguinte: uma das características da nova economia é a gente transformar produto em serviço, né? Ou seja, você estava prestando uma consultoria, né? E você percebeu com o tempo, então, que aquela ali poderia se transformar numa linha de negócio, né? E aí você começa a oferecer isso de uma forma permanente, né? Com o modelo de negócio que a gente vai conversar adiante. Então é muito interessante porque isso aí é a cara da nova economia, né? Muita coisa que é produto vira serviço e vice-versa, né? O fato é que você flexibiliza a tua oferta de uma forma que mais empresas podem usar e de forma sob demanda, sob assinatura, etc. A segunda coisa que você fala, que eu acho muito engraçado também, é que eu me lembro quando eu fui CIO da Light, a companhia de eletricidade aqui do Rio de Janeiro, entre 2001 e 2006, o maior concorrente que a Light tinha era o próprio cliente que roubava a energia dele.
Então, o nível de perdas, né, no setor elétrico, pelo menos da Light, era de 25%, né, se você estiver falando de gato e de fraude no sistema de faturamento, né. Então, eu acho que realmente tem regiões no Brasil que tem essa característica e, infelizmente, o Brasil é um cenário de negócio muito promissor para isso, né? Acho que tem muito que se pode fazer para ajudar as empresas nesse aspecto. Uma vez a gente definindo, entendendo, né, essa oportunidade de negócio, você podia falar um pouquinho como é que é o uso da Signify? Como é que um cliente chega pela primeira vez? Como é que ele usa isso? Isso, nós somos uma empresa B2B, então, na verdade, quem nos contrata são as empresas que têm essa necessidade de avaliação e entendimento de dados, tanto de cadastro, onboarding, quanto transacionais, para que tem problema aí de potencial avaliação de risco ou de fraude nesses processos. Então, são essas as empresas que têm interesse em nos contratar. Então, mercado financeiro, bancos, fintechs financeiras, mercado varejista, mercado de seguros. Então, esses são majoritariamente as empresas que nos contratam. E como que isso funciona? A gente gera produtos em formatos de APIs, então eles nos consultam, enviam os dados dos clientes deles. Então, vou dar um exemplo aqui, a gente tem um produto que chama Autentica Endereço. Então, o cliente me manda CPF, número de celular e endereço do consumidor final deles. E eu valido esse endereço dentro das operadoras de telefonia móvel, mas não pelo cadastro do operador, e sim pelo comportamento daquele celular associado a esse cadastro. Então, eu sei, cada um dos celulares, qual que é o padrão de comportamento dele, então eu sei qual que é a antena que ele mais usa no período da manhã, qual que é a antena que ele mais usa no período da noite, madrugada, final de semana. Então, a gente tem um mapa de comportamento padrão de localização desse usuário, e eu faço a checagem se aquele endereço que ele informou, ele é compatível com o padrão de comportamento desse usuário e dou uma nota para isso. Então, assim, a nota alta, eu estou dizendo, eu estou validando que o endereço, ele condiz com o padrão de comportamento desse usuário associado na operadora de telefonia móvel. Então, no fundo, é uma consulta via API com os dados cadastrais relevantes para esse nosso cliente e a gente devolve uma nota de validação. Então, esse é o modelo de negócio dos produtos. Então, ou seja, você cruza o endereço informado com as antenas a partir das quais o cara estava falando. Exatamente. Então, na verdade, o endereço informado eu vou comparar com o padrão de localização desse cidadão. Então, assim, por que é interessante isso e por que é diferente do tradicional birô? Então, eu, por exemplo, posso ter aí a minha conta telefônica que ficou no meu endereço antigo, na casa dos pais ou na casa que eu morava antes. Então, o meu endereço cadastrado lá está na rua A. Só que aí agora eu estou fazendo o cadastro de uma empresa e eu coloco a rua B. E a rua B é a rua que efetivamente eu moro hoje, que é o meu padrão de comportamento. Então, tem a antena de celular que fica a 50 metros, 100 metros aqui da minha casa, que é a que eu vou mais utilizar no meu período da noite e madrugada, porque eu pernoito aqui. Então, se um cliente me pedir no produto da Signify, ele informar por API que o meu cadastro está vinculado à rua A, eu vou conseguir dizer e confirmar, sim, está certo, porque o padrão de comportamento do Luiz é na rua A e não na rua B, que é onde está o cadastro original dessa conta e até mesmo, de repente, o cadastro nos birôs de créditos está desatualizado. Então, isso é uma validação simples, mas daí uma validação fraudulenta também, assim, eu roubei os dados do Sérgio, os dados cadastrais, eu tenho todos os seus dados perfeitos, eu vou lá e faço o cadastro numa empresa com os seus dados, só que eu vou operar essa transação com o meu celular. E aí o padrão de comportamento do meu celular, ele não vai condizer, ele não vai bater com os seus dados cadastrais. Então vai dar divergência. Então é uma informação de comportamento que eu consigo trazer para identificar essas divergências, dado que o padrão cadastral está correto. Entendeu? Então esse é o conceito do produto e de todos os tipos de produto que a gente quer trazer para o mercado. Isso me faz lembrar um pouco aquilo que, pelo menos assim que eu me lembro, o governo de São Paulo fazia
na época mais pesada da pandemia, onde eles tinham uma espécie de mapa de calor para saber que regiões de São Paulo estavam tendo mais movimento na rua. Tem alguma similaridade de... Tem, porque eles faziam justamente pelo mesmo conceito da utilização das antenas das operadoras. Então, é esse... Então, assim, só que o nosso a gente faz um padrão, que é um padrão assim, eu pego densidades de antenas por micro-regiões. Então, eu sei que, por exemplo, no centro de São Paulo, que tem uma densidade de antenas enorme, uma distância de 200 metros, eu já não posso validar precisamente que aquele endereço. Assim, na periferia tem uma densidade um pouco menor, no interior um pouco menor, e assim vai. Então, tem toda uma inteligência desse sistema conforme essas densidades, mas é totalmente similar, porque todo esse base é a mapa de mesma. calor, a base é a mesma. Entendi. E é baseado no número do telefone e não no aparelho. Então, assim, porque eu não necessito do aparelho, de um GPS ligado, de um smartphone ou de qualquer coisa. Não, é simplesmente o consumo da conexão do número de telefone com a antena de celular. Então, na verdade, todos os números que tiveram consumo nesses últimos 60 dias vão aparecer nesse nosso score. Sem querer adiantar, mas já adiantando o nosso papo, isso me faz pensar também na possibilidade de você gerar customer insights, né? De ver aonde tem mais circulação, em que parte do dia, né? Para que determinados comércios possam, ou até shoppings, né? Possam identificar os melhores horários, né? E para poder fazer as suas ofertas, né? Isso com certeza. Só que aí a gente esbarra numa coisa muito importante hoje também, que está super em voga, que é a LGPD. Então, no fundo, qual que é a grande diferença? Os produtos que a gente atua, a gente também escolheu atuar em um certo mercado, onde também a LGPD nos permite fazer isso de forma mais livre. Então, assim, a LGPD entende que eu posso acessar todo e qualquer dado sem o consentimento do usuário, para fins de modelagem de um score, de uma nota, para análise de fraude e risco de crédito. Então, porque ela me entende que eu estou protegendo o próprio usuário. Então, eu estou protegendo o próprio Sérgio se alguém roubar os seus dados e eu acessar lá e negar essa transação. Então, para fins de marketing, como você está falando, é maravilhoso. Só que para isso você precisa do consentimento do usuário para acessar os dados dele, o comportamento dele e trazer insights de uma maneira como você está dizendo. Então, não tem essa liberdade de simplesmente oferecer sem o consentimento do usuário. Então, essa é a fronteira ética, né, vamos assim dizer, delimitada pela LGPD. Perfeito. Ética até pouco tempo e agora legal mesmo, que acho que as coisas estão se tornando cada vez mais rígidas no controle desse relacionamento aí entre consumidor e empresa. E qual é o modelo de negócio, né? Quer dizer, quem é que é o cliente de você e como é que você cobra ele? São as empresas que eles pagam por requisição. Então, no fundo, cada requisição que ele faz na API tem um valor unitário. Então, dependendo do volume que essa empresa consome mensalmente, quanto maior o volume, menor vai ser o valor unitário dessa requisição. Então, tem uma tabela padrão aí, que vários tipos de produto similares a esse trabalho. Então, se a pessoa tem até 10 mil requisições por mês, vai pagar um certo valor. Se tem de 10 mil a 100 mil, outro. De 100 mil a 200 mil, outro. Vai diminuindo esse valor unitário conforme o volume de requisição mensal que as empresas fazem. Então, esse é o modelo de negócio básico e principal. Na realidade, você tem uma quantidade de pessoas a serem monitoradas, no mínimo de 200 milhões aí, né? Não sei qual é. Acho que, aliás, é a população de celulares, né? Não é nem a população de pessoas, né? Deve ter mais celular do que gente hoje, né? Tem mais celular do que gente. No Brasil, justamente por isso que a gente escolheu atuar majoritariamente com os dados de telefonia móvel, porque a nossa missão e visão da empresa possibilitar que todas as relações sejam baseadas em confiança. Então, visão, ter informação de comportamento para 100% da população, proporcionando a mais justa e precisa avaliação de confiança durante uma transação financeira. Então, o que acontece? A gente tem dois desafios nesse negócio. O primeiro, que todo mundo tem, é a parte comercial, então distribuir e vender.
mas tem um que é o mais importante para funcionar, que é você ter cobertura de mercado, ou seja, acesso a dados da maior parte das pessoas que não têm dados aí no mercado tradicional. E para isso, assim como você falou, o melhor fonte de dados é telefonia móvel, porque tem mais telefone do que gente no país. Deixa eu te perguntar uma coisa, e com relação a funcionalidades, né? Que tipo de consultas você já deu um exemplo, né? Você podia dar outros exemplos para o pessoal que está assistindo a gente entender melhor qual é o escopo de atuação teu, de ofertas? Com certeza. Então, assim, quais são os casos de uso que a gente mais trabalha? Então, essa parte de cadastro e onboarding, né? Desde diminuir fricção de um processo cadastral, então, assim, a não exigência de um comprovante de endereço, até mesmo a validação de potencial cadastro fraudulento nesse processo cadastral. Então, é verificar aí se, porque hoje em dia, enviar um comprovante de residência fraudado que o cara coloca no Photoshop e altera o endereço é uma coisa muito simples. Então, a gente tem essa verificação de fraude aí também no processo de onboarding. Outro caso de uso que a gente tem é limpeza de dados cadastrais, então priorização de limpeza de dados cadastrais, então assim, tem bancos grandes aí batendo no produto para saber como é que estão os cadastros deles, para saber se a história de endereço, o telefone e tudo mais, as coisas estão batendo. Terceiro, diminuir mesa manual de fraude. Então, aquela análise manual de fraude. Então, a partir do momento que um processo ele passa por uma análise automática e cai aí numa análise manual de verificação de fraude, antes disso, tem vários processos que, por exemplo, envio de um cartão de crédito para a casa do cliente. Então, se você tem uma empresa de cartão de crédito, que ela, clientes novos, você vai enviar o cartão de crédito, você nessa pré-análise dos sistemas antifraudes ainda fica com uma certa dúvida, a gente tem um case exatamente assim, que o cliente está passando no nosso produto e a gente está aprovando, reduzindo 60%, 70% dessa mesa de fraude, porque é justamente no pré-envio do plástico do cartão para a casa do cliente. Então, você está validando aquele endereço baseado no comportamento. Então, esse é outro. Cobrança. Então, a cobrança, a gente consegue ajudar os clientes a priorizar o trabalho e conversão na base de cobrança. Busca e apreensão, então, assim, definição de notificação, definição de melhores bens para trabalhar num processo de busca e apreensão. Outra interessante que é equipamentos incomodato. Então, por exemplo, maquininhas POS, maquininhas de cartão de crédito das adquirentes, saber que o endereço de comportamento dessa maquininha, ela está de acordo com aonde ela foi cadastrada para ser usada. Então, isso é muito importante, porque o pessoal de máquina de cartão de crédito, elas têm aí uma necessidade de saber, né, porque tem muita fraude que o cara cadastra num lugar e depois ele vai se utilizar na maquininha em outro lugar. Então, assim, N utilizações para esse tipo de produto de localização, entendeu? Então, e tudo isso a partir do registro telefônico. Exatamente. Então, assim, desse comportamento, registro telefônico que traz o seu comportamento de localização. Não, eu estou falando isso porque, imagine então se você faz isso a partir de uma conta de luz, de uma conta de gás, que não deixa de ser também uma espécie de registro, né? Onde você tem também milhões e milhões de pessoas que também exibem um comportamento que não é diário, mas é um comportamento mensal e passível de também identificação de fraude, né? Então é impressionante como que essa sistemática ela pode ser utilizada para outras coisas, né? O que me leva a essa outra pergunta, né? Que outros tipos de cases, né, ou de segmentos de negócio você visualiza o potencial da Signify? Então, assim, no fundo, hoje, todo mundo que tem transação, muito volume de transação, e que tenha, na verdade, essa necessidade de verificar risco de crédito e fraude,
todo mundo é onde a gente pode atuar. Então, o mercado de seguros, É vou bem te dar um amplo. exemplo. O É. mercado de seguro ele é muito interessante. Por quê? Você fazer uma comparação entre o endereço de um sinistro e o padrão de localização da pessoa, você já tem um indicador bem interessante. Será que esse sinistro ele está próximo, longe ou mais ou menos em relação ao padrão de comportamento dessa pessoa? Se estiver muito longe, você não consegue, na verdade, priorizar a sua área de análise de sinistro e verificação se aquilo é um possível fraude ou não. Então, assim, essas autofraudes, que são muito difíceis também de se identificar, quando você traz informações de comportamento, você começa a conseguir trabalhar melhor nessa visão. Então, também, no mesmo exemplo, seguro de carro. Se você tem lá na avaliação de precificação e risco de um seguro, o endereço, ele faz muita diferença nessa avaliação. O que faz? Eu tenho que colocar lá na proposta qual que é o meu endereço residencial, qual que é o meu endereço comercial, se eu passo o dia, se eu uso o carro para trabalhar, se eu não uso, etc. Essa parte de endereço ela é muito importante. Então, essa validação também do endereço para uma proposta para ajudar na precificação, ajudar no risco de uma proposta de seguro, ele também é bem interessante. E aí você começa a É. trazer mil coisas que você consegue identificar como localização, você indo para a parte de risco de crédito. Putz, você sabe que regiões, dependendo da região, você tem um risco maior de crédito, um risco menor de crédito, dependendo do produto. Então, também, se você vai dar um crédito para a compra de um celular, é diferente do crédito para a compra de um carro, que é diferente de um crédito. E tudo isso, se você coloca usabilidade, entendimento de comportamento de celular ou de localização, tudo tem uma correlação que você consegue trazer uma melhor avaliação daquele comportamento para aquele tipo específico de uso, entendeu? Entendi. Então, realmente, gostaria até de chamar a atenção aí do pessoal que está assistindo a gente. Olha, pessoal, o Luiz está mostrando aí uma tecnologia, um modelo de negócio, um modelo tecnológico extremamente poderoso, né? Que não tem fronteira, que é baseado em cima do celular que a pessoa usa, que é uma coisa que é como se fosse uma extensão do corpo dela. Então, o celular acompanha essa pessoa e está dando sinais ali permanentemente, né? Olha só as possibilidades de negócio, né? Que isso não pode trazer. Acho muito interessante a ideia de vocês. E o futuro, Luiz? O que vocês estão pensando em fazer, naquilo que você puder divulgar para a gente, né, do ponto de vista de novas funcionalidades, escopo geográfico, novos segmentos de negócio? O que você pode compartilhar com a gente? Tem muita coisa que a gente vem fazendo, mas uma num futuro, na verdade, muito próximo. A gente falou de um produtinho só, mas a gente já vem trazendo várias novidades para o mercado. Então, por exemplo, tem esse que eu te falei da validação de endereço, mas tem um produto eu dou uma nota de confiabilidade do número de celular. Então, assim, baseado também em comportamento de uso, quanto tempo ele está cadastrado é, com a mesma pessoa, se ele teve troca de chip num curto prazo. Então, assim, tudo isso vai te dar se aquele celular é mais, menos ou pouco confiável. Então, isso são produtinhos que são derivados de todas essas coisas que já estão saindo aí. Score de crédito baseado em dados de telco. Então, assim, vários N produtos aí que auxiliem nesse modelo de fraude por base de dados de comportamento. Junto com isso, daí a gente quer, isso são os dados da telefonia, só que daí eu quero mesclar com os dados do aparelho, dado do device. Então a gente daí vamos também trazer produtos que a gente pega e tem a instalação dos SDKs nos aplicativos, e aí você consegue verificar o comportamento de uso da linha telefônica, misturar com o comportamento de uso do aparelho, e isso aí você tem uma análise mais rica, inclusive, você tem um É, monte de informações ali dentro, que você consegue trazer cada vez mais entendimento do consumo, comportamento e tudo da pessoa, vamos para o extremo, agora essa história que o cara rouba o seu celular ali e sai fazendo Pix, ou sai fazendo compra no iFood, ou sai não sei o quê.
você pega o entendimento de comportamento aqui, você sabe que o Sérgio, qual que é a velocidade de digitação dele, como que ele faz, que tipo de coisa que você... Então, se algum fraudador pega o seu telefone, você já consegue trazer uma diferença entre o seu padrão de comportamento e uma outra pessoa. Então, isso é uma coisa bem rica que está no nosso roadmap. Além disso, a gente vai aí um pouco mais a longo prazo, construir uma rede de relacionamento de confiança. Então, trazer aquela história, eu sempre de dados alternativos ou dados que não existem no mercado, mas aquela história de referência. Então, antes, você ia pedir um emprego ou pedir um empréstimo, qualquer coisa, você botava lá quais eram as suas referências comerciais, bancárias, a pessoa te ligava e isso a gente vai trazer para o mundo da tecnologia. Então, eu dou a referência do Sérgio, que eu falo que eu trabalhei com ele na empresa tal, no endereço tal. Aí vai uma mensagem, o Sérgio confirma ou não confirma. Se ele confirmou, eu vou ver, o padrão de localização deles era o mesmo nesse mesmo momento. Então tá bom, então confirma. Essa informação ela é confiável, essa informação é quente. E aí você vai trabalhando essa rede de referência e inputs de informações com a checagem disso, trazendo aí como isso, no fundo, numa tecnologia quase que a gente quer montar no conceito do blockchain, ou seja, você é dono das suas próprias informações, você está incluindo elas, eu consigo validar ela com essa rede de relacionamento e oferecer, se você deixar, eu ofereço ela para o mercado avaliar os seus riscos, o seu risco de fraude, risco de crédito, baseado nessas informações aí que são imputadas por você e referenciada e validada por toda essa rede de inteligência de comportamento. Então, essa é uma outra coisa. E a última, que também está no nosso pipeline, assim, é uma rede também negativa de marcação de fraude. Ou seja, as empresas compartilharem os dados que não servem mais em termos comerciais para a empresa, já é marcado como fraude, e a gente agregar essas informações para uma coisa muito importante que hoje na fraude se diz que é a simultaneidade. Então, assim, o fraudador ele vai tentar fraudar a empresa A, B e C do mesmo segmento num certo período de tempo. E isso é um indicador muito forte de fraude. Então, hoje, na verdade, como que você recebe um alerta de fraude? Simplesmente de forma passiva, né? Então, a empresa nos consulta e eu dou lá uma nota para aquela consulta, ele vai saber e ele vai tomar a decisão dele. O que a gente quer fazer é, baseado nessa rede, eu posso te dar uma informação ativa. Então, eu sei que você me consultou agora e não teve uma alerta de fraude, mas daqui a 2 horas a empresa concorrente também consultou, eu devolvo essa informação para as duas empresas de uma forma ativa. Então tem várias coisas aí sendo criadas baseadas nesse mundão de comportamento. O que você está me dizendo é o seguinte, que o fraudador ele é previsível e é metódico também, né? Esse aqui é o mais interessante, né? Ele trabalha segundo ele tem um perfil e com esse perfil você acaba tornando ele imprevisível, né? Outra coisa também que eu estou pensando é o que a China faz, né? A China já tem, né? Acho que talvez a China seja o exemplo mais maquiavélico do mundo, né? Com o sistema do governo deles de credit score. Mas eu acho que o combate à fraude é bastante interessante porque isso poderia evitar muita dor de cabeça e garantir o progresso tecnológico de um Pix, né, e de outras tecnologias que facilitam tanto a vida da gente, né, que seria uma pena a gente não ter por causa dos fraudadores. Né? Então acho que tem um lado extremamente positivo. Agora, Luiz, eu queria te perguntar também uma outra coisa. A gente falou da oportunidade que vocês identificaram, o modelo de negócio, como vocês funcionam, falamos do futuro. Eu queria que você dissesse um pouco para a gente também o que você considera os motivos do sucesso da Signify, né? O que você poderia dizer para outras startups também, que também estão buscando, né, o reconhecimento que vocês têm? Na verdade, acho que é o mais básico que todo mundo fala. No fundo, não criar uma ideia baseada na sua cabeça e tentar oferecer para o mercado, e sim identificar as oportunidades existentes e as necessidades que estão no mercado e transformar isso num produto. Então foi o que a gente
identificou, assim, essa ausência de informação ou de informação de comportamento para ajudar a auxiliar numa melhor tomada de decisão. Então, acho que a definição do produto acho que é a, a, a principal. E também putz, acreditar no que você faz. Eu acho que acreditar naquilo que você está construindo é o mais importante. Então, assim, acho que essas duas coisas, na minha visão, é o que te faz conseguir ter sucesso, tanto na construção do produto, quanto na venda dele, quanto na captação de recursos para viabilizar todo esse negócio. Porque, no fundo, a captação de recursos de uma startup inicial está muito baseada nos fundadores, nos executivos e a mensagem que é passada. Então, assim, aquilo tem que ser realmente não só uma ideia. É uma ideia que você acredita de fato e que você vê o mercado, que você vê a necessidade, que você tem uma dor aí para atuar, né? Legal, feito. Luiz, super obrigado aí pelo teu depoimento. Super interessante também a tua empresa. Signify, eu acho que ela não tem limites, né, para crescer, né, porque ela é baseada em dados extremamente granulares e muita inteligência em cima disso, né? Então isso não tem fronteira, né? O céu é o limite, né, do ponto de vista de use case para isso, né? Te desejo muito sucesso. E eu gostaria também de lembrar o pessoal que está assistindo a gente, se você quiser acompanhar essas discussões que a gente está fazendo com quem está criando a transformação digital no Brasil, por favor, não esquece de assinar o canal, acionar aqui o sininho, né, para que você possa acompanhar todas essas discussões. E no mais, me despedir do Luiz aí mais uma vez, me despedir do pessoal que está assistindo a gente. Até o nosso próximo vídeo e muito sucesso aí para você, Luiz. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. É um prazer.